Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho deste sábado, dia 23 de março. Nós estamos na quinta semana do tempo da Quaresma. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e presenciado o que Jesus fizera, acreditaram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram-lhes o que Jesus fizera. Convocaram então os sumos sacerdotes e os fariseus do sinédrio e disseram: que faremos? Pois este homem está fazendo muitos sinais. Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele. Virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e nossa nação. Um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não compreendeis que vos convém que um só homem morra pelo povo, em vez de perecer toda a nação? Ora, ele não disse isto por si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus haveria de morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir na unidade os filhos de Deus, que andavam dispersos. Portanto, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Caifás realmente diz uma verdade, como o evangelista São João está nos dizendo, não é? Era necessário que um só morresse pelo povo, e Jesus morre pela salvação nossa, para reconciliar cada um de nós com Deus, para abrir para nós uma porta, de salvação a partir da cruz de Cristo, da ressurreição. A morte ela é vencida, então aquele que morre crendo no Cristo não permanece morto, mas morre e ressuscita com Ele, conforme nos diz a palavra. Mas, ouvindo essa narração, e a partir de amanhã nós vamos começar a Semana Santa, amanhã celebraremos Domingo de Ramos, aí nós vamos ouvir isso de forma mais intensa, em todo o processo de politicagem para prender Jesus. Ouvindo essa mensagem do Evangelho, nós vemos como que o ser humano é nojento, Como que o ser humano é nojento. O que faremos com este homem? Pois está fazendo muitas coisas em nosso meio, interpretando o que os fariseus, os chefes os sacerdotes e os chefes do sinédrio estão dizendo. Se o deixarmos continuar assim, todos crerão nele, virão os romanos e destruirão o nosso lugar e a nossa nação. Então eles preferem assassinar um homem para proteger a sua nação, o seu templo, os seus pensamentos, a sua doutrina, aquilo que entendem como a sua verdade, aquilo que é seu. E aí nós vemos que a partir de Jesus, e quantas vezes essa história se repetiu, quantos inocentes que foram mortos, obviamente que não nesse contexto, porque a partir de Cristo não existe sacrifício maior do que o de Jesus. O sacrifício é o de Jesus por nós. Mas quantos que morreram de forma inocente, começar pelos apóstolos, aqueles que depois assumiram e viveram o cristianismo e assumiram Jesus de tal maneira que foram perseguidos por causa disso e não abriram mão de Jesus e perderam a sua vida por causa disso. Quantos nos dias de hoje que continuam sendo perseguidos em muitos lugares do planeta, em muitos países, uma perseguição terrível aos cristãos. E quantos sendo assassinados no dia de hoje pelo simples fato de seguirem Jesus e de rezar conforme o Senhor Jesus ensinou. Então nós vemos que essa politicagem que foi feita para prender Jesus, condená-lo e assassiná-lo, isso continua existindo nos nossos dias. Isso é nojento, do ser humano, isso é nojento. E é triste ao mesmo tempo ver que tudo que o Senhor fez, ensinou, a forma como apresentou Deus, quantos seres humanos que não entenderam nada, quantos nos dias de hoje que rejeitam, que debocham, que cospem
continuam cuspindo em Jesus, como fizeram ali na Via Crucis? Quantos que continuam crucificando o Senhor, né? Como aconteceu? Então é triste ver que o Senhor veio, sofreu tudo o que sofreu e muitos seres humanos não entenderam nada do que Ele ensinou, do que Ele pregou, não entenderam nada do que aconteceu. E esses que rejeitam o Senhor, claro, na sua liberdade, porque o Senhor dá liberdade a cada um de decidir o que quer, nós nos entristecemos porque nós sabemos o fim desses, né, que rejeitam ao Senhor. Como comecei dizendo, aquele que morre crendo no Cristo não permanece morto, mas ressuscitará com Ele como Ele ressuscitou. Mas aquele que morre dizendo que não crê no Cristo, que não quer saber, que não, como tantos, né, nós sabemos qual será o fim dessas almas, desses irmãos nossos. E isso é triste, né, porque nós vemos que para esses, tudo que Jesus ensinou, todo o sofrimento de Jesus, tudo que aconteceu foi em vão. Rezemos pela conversão do mundo, rezemos pela conversão dos nossos irmãos, daqueles que não creem no Cristo, para que, enquanto o Senhor ainda permite, dá tempo a eles, para que se convertam e para que não se percam, não pereçam, né, no fim de tudo. A partir de Jesus uma porta nos foi aberta, então a morte para nós cristãos católicos não é o fim, mas uma passagem necessária para nós vivermos eternamente, ou a vida eterna na presença de Deus, ou a vida eterna na ausência de Deus. Então rezemos para que os nossos irmãos que não creem no Cristo se convertam e possam, todos nós, alcançar a vida eterna em Deus. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.